As educadoras se perdem na hora de escolher o que ensinar. Elas tentam ensinar várias coisas num curto período de tempo. Vou dar um exemplo. Imagine a mãe de um jovem de 12 anos, autista, que não tem nenhuma forma de comunicação estabelecida, não sabe usar o banheiro com autonomia, não faz sua alimentação sozinho e também tem dificuldade em acompanhá-la na rua quando você precisa sair. Ele não aceita bem a escola e faz birra quando algo sai fora do esperado. Isso só para ilustrar, ou seja, tem várias demandas e várias coisas que ele precisa aprender para que você e ele tenham mais qualidade de vida, certo? O que muitas mães educadoras fazem é querer estimular todos esses objetivos o tempo todo, sempre que possível, gerando assim uma sobrecarga de trabalho para elas e para o menino, no caso do nosso exemplo, que acaba não avançando para direção alguma. Isso também acontece com profissionais despreparados que olham apenas parte da situação e esquecem de ver o quadro geral. É muito comum mães atenciosas levarem seus filhos a diversos profissionais diferentes para trabalhar várias coisas diferentes. E está tudo bem se seu filho estiver tendo progresso em todas essas áreas e esse resultado estiver dentro do que você acredita que é melhor para ele. Mas se ele não está apresentando progresso em todas as áreas que ele frequenta, fono, TO, fisioterapia, musicoterapia, psicopedagogia e etc. Se ele não está avançando em todas essas áreas, pode ser porque esses profissionais estão olhando apenas parte e não o todo. Ou seja, todos estão caminhando numa direção que acredita ser a melhor, ao invés de trabalhar como uma equipe. Quer ver um exemplo? A fono está trabalhando a pronúncia específica de um fonema por 30 minutos por semana e passa para você atividades para fazer em casa com seu filho. O fisioterapeuta está trabalhando ao fortalecimento de uma musculatura específica que vai ajudar na postura 1 hora por semana. O terapeuta ocupacional está trabalhando o uso de um recurso para ele segurar o lápis por 40 minutos por semana. Já a psicopedagoga está trabalhando atividades de atenção alternada usando materiais concretos 1 vez por semana. São 4 profissionais que caminham em direções diferentes e aposto com você que um desconhece totalmente o trabalho que o outro está fazendo. Isso não é uma equipe multiprofissional. São apenas 4 profissionais trabalhando com o mesmo paciente. Uma equipe multiprofissional trabalharia de forma alinhada. Eles definiriam objetivos em comum e trabalhariam todos para alcançar esses objetivos. Como, por exemplo, se a fono está trabalhando a pronúncia de um fonema específico, o fisioterapeuta trabalharia o fortalecimento da musculatura respiratória, já que a respiração tem total relação com a fala. Já o terapeuta ocupacional poderia trabalhar habilidades sociais que estimulariam a fala. A psicopedagoga também poderia trabalhar habilidades sociais, porém com uma outra abordagem diferente do terapeuta ocupacional. Assim, temos uma equipe multidisciplinar trabalhando para um objetivo em comum, a comunicação. Essa é a diferença básica entre trabalhar sozinho e trabalhar com uma equipe. Uma equipe caminha numa mesma direção. Já profissionais que trabalham de forma independente, cada um segue uma direção diferente. Assim, ambos ficam estagnados e frustrados. Não queira trabalhar vários objetivos de uma vez só ou num curto espaço de tempo. Isso pode gerar frustração para você e seu filho, além de gastar tempo e energia desnecessários. E eu sei que não é a realidade de todas as mães terem vários profissionais trabalhando junto com você e muito menos profissionais que trabalham como equipe. Por isso, recomendo fortemente que você assuma uma postura ativa na educação do seu filho e não seja apenas um mero espectador da atitude de profissionais e da atitude da escola. E se você quer se tornar uma mãe educadora que gera resultados, o ideal é trabalhar um objetivo por vez. Mães educadoras que trabalham um objetivo por vez veem pequenos avanços todos os dias. E como vou definir o que é mais importante? Minha recomendação é que você liste todos os objetivos que você quer que seu filho aprenda e depois exponha esses objetivos a todos os familiares que moram na casa. E juntos tentem definir o que é mais importante. Vá classificando do mais importante até o menos importante. Por exemplo, de tudo que eu falei no exemplo anterior, nós temos se comunicar, usar o banheiro com autonomia, se alimentar sozinho, caminhar pela rua acompanhado, aceitar ir e ficar na escola.
São 5 nesse exemplo. Se eu e minha esposa, Ana Lu, fôssemos conversar sobre o que é mais importante nesse caso, concordamos que usar o banheiro com autonomia é a prioridade para nós. Porque quando ele aprende a usar o banheiro com autonomia, teremos mais tempo livre para se dedicar a outros estímulos. É um objetivo estrategicamente mais inteligente para a nossa família no momento. Mas como disse, esse é um exemplo e você deve fazer esse exercício pensando não só no seu filho, mas em você e em toda a sua casa. A escolha do objetivo é um passo importante para a adaptação de atividades. Lembre-se, vários passos numa mesma direção são mais eficientes do que um passo em várias direções. Então, para você que deseja assumir um papel de mãe educadora, eu te convido a refletir na seguinte frase de uma das maiores educadoras que nós tivemos. A pessoa que é servida, ao invés de ser ajudada, está sendo impedida de desenvolver a própria independência. Maria Montessori. O que a Montessori quer dizer com essa frase? Exatamente a diferença entre mãe cuidadora e mãe educadora. Mãe cuidadora é aquela que apenas serve o filho ou a filha. Já a mãe educadora, ela ajuda com o objetivo do filho conseguir fazer sozinho. Isso é adaptar a atividade. Ao adaptar atividades, você cria a possibilidade do seu filho fazer com independência. E fazendo, ele entende. Entendendo, ele acerta. E acertando, ele aprende. Pense você na primeira vez que você tentou fazer um bolo. Um bolo. Você provavelmente não sabia fazer um bolo na primeira vez que você tentou. E por mais que você tenha lido receitas e ouvido conselhos, mesmo assim você precisava fazer para saber se realmente conseguia. Então você foi lá e fez. E quando você fez o bolo pela primeira vez, você pode não ter acertado, mas você realmente entendeu o processo, não foi? Uma vez entendido o processo, você aumentou suas possibilidades de acertar. E quando você acertou, puxa, que incrível! Aí você teve realmente certeza que sabia fazer bolos e realmente fez um bolo. Percebe o ciclo que acabamos de ver? Primeiro o aluno faz, porque fazendo ele entende. Entendendo, ele acerta. E acertando, ele aprende. Se você nunca tivesse tido a oportunidade de fazer o bolo e se munisse apenas de aulas, receitas, conselhos, vídeos, você nunca iria realmente aprender a fazer um bolo. Só quem faz tem a segurança de dizer que aprendeu. Adaptar atividades é criar a oportunidade do aluno sair da postura passiva de só ouvir e realmente fazer. Adaptar atividades é criar a possibilidade do aluno fazer, porque fazendo ele entende, entendendo ele acerta, e acertando, ele aprende. E se você precisa ensinar alguma coisa para alguém, mesmo que seja seu filho, nesse momento você assume a postura de educador e o seu filho de aluno. E saiba que todos podem aprender com atividades adaptadas. Então, a dica rápida para você começar a adaptar atividades para ensinar o que é mais importante para o seu filho hoje é a resposta para a seguinte pergunta: qual o menor passo que seu filho pode fazer para chegar mais próximo do seu objetivo principal? Que passo é esse? Agora me diga, ele consegue fazer esse passo sozinho? Se ele consegue, então como você pode adaptar esse passo para que ele fique mais acessível? Chegamos a um ponto muito importante aqui. Na verdade, existem várias técnicas para adaptar atividades, mas vou falar rapidamente de uma aqui com você, muito utilizada e que funciona para a maioria das pessoas, que é usar ajuda visual. Ajuda visual ou pistas visuais nada mais é do que ilustrar os passos que precisam ser seguidos em determinada situação, como por exemplo o uso do banheiro ou a hora de tomar banho. E você ainda pode usar seus próprios materiais de ajuda visual para uma necessidade específica que você está trabalhando com seu filho como mãe educadora. Por exemplo, ele ter autonomia para ligar para a vovó sempre que quiser ou no caso de uma emergência. Essa imagem representa ajuda visual de uma rotina, né? Várias atividades em sequência para o uso do banheiro, ok? E mostra todos os passos. Já essa outra imagem mostra várias ações em sequência que precisam ser executadas para um bom banho, né? Ajuda visual para todos os passos de um bom banho. E essa outra imagem representa a ação de ligar para a vovó, para falar com a vovó. O que ele precisa fazer para falar com a vovó quando quiser ou em caso de uma emergência? E tudo isso pode ser adaptado e criado para a situação que você precisar. Você pode criar ajuda visual para praticamente qualquer coisa.
Mas lembre-se, a ajuda visual é apenas uma das muitas técnicas para adaptar atividades que existem. E adaptar atividades é bom para várias situações, como por exemplo, você pode adaptar instruções para uma alimentação independente para que seu filho se alimente sem ajuda. Você pode adaptar instruções da hora de dormir ou da hora de escovar os dentes para situações onde ele não entende esses horários. Você pode adaptar instruções para que o dever de casa seja feito de forma independente, caso seu filho receba dever de casa da escola e não consiga realizar sozinho. E vou até abrir um parênteses aqui. Muitos alunos com deficiência recebem atividades escolares sem as devidas adaptações. E é fácil identificar quando isso está acontecendo. É quando o aluno não consegue realizar a atividade com autonomia e precisa de ajuda sempre. Se seu filho recebe atividades escolares que ele precisa de ajuda sempre, todas as vezes, isso quer dizer que a escola não está fazendo as adaptações necessárias e não está ensinando autonomia e independência para a vida. Toda vez que seu filho pode realizar algo sozinho e, ao invés de ter a oportunidade de fazer sozinho, ele recebe isso pronto ou um excesso de ajuda, ele está sendo privado do aprendizado para a autonomia. E muitos acham que por não ter determinada habilidade motora, visual, de comunicação, ele precisará de ajuda sempre. Mas isso não é verdade. Entenda o seguinte, pessoas com deficiência visual podem ter autonomia. Pessoas com paralisia cerebral podem ter autonomia. Pessoas surdas podem ter autonomia. Pessoas não verbais podem ter autonomia. Pessoas autistas podem ter autonomia. E essa autonomia deve ser conquistada dia após dia, um pouco de cada vez, não importa a idade ou o diagnóstico. Com as adaptações necessárias, você ensina autonomia. Bom, nesse vídeo você viu o que é uma mãe cuidadora, que a diferença básica entre uma mãe cuidadora e uma mãe educadora é que a mãe cuidadora serve e a mãe educadora ensina. Que nenhum profissional conhece melhor o filho do que uma mãe educadora. Que é possível adicionar intencionalidade à sua rotina para ensinar sempre, mesmo sem ter tempo sobrando, e que é melhor trabalhar um objetivo por vez do que vários objetivos ao mesmo tempo. Que você deve ter sempre um objetivo prioritário em mente. Que você deve fazer adaptações para que seu filho tenha a oportunidade de fazer. Que você deve fazer adaptações para que seu filho tenha a oportunidade de fazer, para depois entender, acertar e aprender. Que existem dezenas de técnicas para adaptar atividades, mas nós vimos um pouquinho aqui da técnica da ajuda visual. Lembre-se que todos podem aprender com atividades adaptadas, porque adaptar é incluir.